Quarta-feira, dia 9 de novembro. Obrigado pela sua companhia. Seja muito bem-vindo ao nosso momento de partilhar o Evangelho. Hoje a igreja celebra a dedicação da Basílica de São João de Latrão, a Catedral de Roma, a Catedral do Papa. Queremos nos unir ao Papa Francisco, à igreja no mundo todo, nessa festa da Igreja Mãe de todas as igrejas. Cada diocese tem a sua catedral. E a catedral vem de cátedra, que vem a cadeira do bispo. Então é a igreja mãe de cada diocese. E hoje nós celebramos a Catedral de Roma, que é essa São João de Latrão. E como Roma é a sede da nossa igreja, o mundo todo celebra a dedicação dessa igreja mãe, recordando a igreja e a unidade da igreja no mundo todo. O evangelho de hoje encontra-se em João, capítulo 2, versículos do 13 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus estava falando do templo do seu corpo. O corpo de Cristo, que é esse templo. O corpo de Cristo, que é a igreja. O templo ocupava um lugar fundamental na religião dos judeus. Era o lugar que, mesmo quem morava longe, todos os anos devia se dirigir, o lugar da presença de Deus. E em Jesus nós encontramos este novo templo. A presença do próprio Deus está em Jesus. E como Paulo nos ensina, o corpo de Cristo é a igreja. Esse corpo místico, no qual nós estamos unidos. E com ele nós formamos uma só coisa, um só corpo. Esse mistério da igreja como o corpo de Cristo, como a presença de Cristo, é algo muito bonito. Por isso, celebrando a igreja mãe de todas as igrejas, e aí falamos do templo, nós recordamos que a igreja não é só o templo. A igreja é uma realidade espiritual, porque ela é o corpo místico de Cristo. É por isso que a igreja nos ensina que sem ela, fora da igreja, não existe salvação, porque fora de Cristo, fora do corpo de Cristo, não existe salvação. Muitas vezes se reduz a igreja ao templo ou a uma instituição política. Não. A igreja é, antes de tudo, essa realidade espiritual. É esse corpo de Cristo. É esse instrumento que Deus nos concede para a nossa salvação. Por isso, rezemos pela igreja, que é essa realidade divina. A igreja não é humana. Nós fazemos parte, mas ela é, antes de tudo, divina. Ela é o corpo de Cristo. Ela é a presença de Cristo. Amemos essa igreja. Rezemos pela igreja. Muitas vezes
difamamos, caluniamos, falamos mal, criticamos, olhando só aquilo que é humano e esquecemos dessa realidade tão bonita. É o próprio Deus que quer nos salvar através do seu corpo, feito de diversos membros, talvez falhos, mas que unidos formam o perfeito corpo de Cristo. Ele é a cabeça, Ele nos conduz, Ele nos guia. Rezemos pela Igreja. Nesses tempos de tanta divisão, nós rezemos pela unidade da Igreja. Ela é obra de Deus. Não vamos deixar que as diferenças, as ideologias rompam, quebrem esta unidade do corpo místico de Cristo. Que a festa de hoje nos ajude a compreender a grandeza, a beleza dessa realidade ao qual nós fomos inseridos pelo nosso batismo. O batismo nos incorporou a Cristo, nos incorporou ao seu corpo, que é a Igreja. É uma realidade espiritual que nós não enxergamos, mas que é tão bonita e tão importante para a nossa salvação. Então ame a Santa Igreja, sirva a Santa Igreja, obedeça à Santa Igreja, porque ela é esse instrumento que Deus nos deixou para nos ajudar no caminho rumo ao céu. Reze pela Igreja, reze pelo Papa, reze pelos bispos, reze pelos sacerdotes, reze pelos diáconos, reze por todo o povo de Deus, por todos os leigos e leigas, por todos os líderes, porque nós precisamos ser uma igreja santa de verdade, porque ela é o corpo de Cristo, que é santo, é puro, é intacto, é sem mancha. Que a igreja possa ser no mundo um sinal dessa presença de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você a bênção desse Deus que tanto nos ama, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia e fique com Deus.